Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial do estande do Polo Sebrae de Indústria aqui na Mercopar. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. Nosso plano de voo na Mercopar tem como passageiro especialíssimo o Marcos Troirro, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, diplomata. Marcos já foi vice-ministro da Economia do Brasil, responsável pelo comércio exterior e assuntos internacionais, além de ter atuado como governador suplente do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento e é membro do Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial. Com um currículo desse, Marcos, que prazer te receber aqui no nosso episódio do Plano de Voo. Prazer é meu, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Leonardo. Realmente uma chance espetacular, né, de ver como Caxias do Sul, como o Rio Grande do Sul, como o Brasil no limite está na fronteira daquilo que a gente poderia chamar a nova revolução industrial, né, a indústria 4.0, como nós estamos fazendo parte, né, do desenho do futuro nesse setor que é tão fundamental para a prosperidade da economia brasileira. Muito bom! E quem me acompanha hoje, mais uma vez, é o Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Sempre bom te receber aqui, Léo, meu super companheiro nessa jornada. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcos? Pessoal que está assistindo e ouvindo. Prazer voltar aqui e falar de indústria novamente. Dá mais sobre esse tema tão importante. Foi a industrialização que transformou o Brasil em um país relativamente desenvolvido e nos permitiu figurar entre as mais importantes economias mundiais. Contudo, a partir da década de 80, o ritmo de crescimento estagnou. Nas duas últimas décadas, diversos choques afetaram profundamente as cadeias globais de valor. A quebra do Lehman Brothers, crise financeira mundial, o estremecimento da relação China e Estados Unidos. A redescoberta da importância da indústria está ocorrendo ao mesmo tempo que mudanças tecnológicas na própria indústria. O surgimento da indústria 4.0, como já conversamos aqui em outros episódios também, abre oportunidade para renovar o setor industrial e tornar ele mais competitivo, como o Marcos, na sua introdução, já trouxe. Marcos, a gente ouve você falar muito sobre deixar de falar de reindustrialização e falar sobre neoindustrializar. Eu queria que tu nos explicasse um pouco esse termo. A gente deu o Google, foi em busca, mas é um termo bastante novo. Esse termo foi cunhado por você? Eu sinceramente, Alexandre, não sei se eu sou o primeiro a falar sobre neoindustrialização, mas eu entendo que essa é uma palavra muito mais apropriada para descrever os fenômenos que nós estamos vivendo e também para descrever as chances que se abrem ao Brasil, do que simplesmente esse tema de reindustrialização, né? Você estava mencionando muito corretamente que durante um período razoavelmente longo, particularmente do século XX, né, o Brasil se tornou um país de industrialização tardia, quando comparado, digamos, com o berço da Revolução Industrial na Europa, ou então a sua primeira grande expansão nos Estados Unidos. Mas é um processo que, de certa forma, você também mencionou, passou por uma série de abalos, inclusive nos anos 80. Né? Quer dizer, o que é a industrialização no Brasil, entre outras coisas? Ela é resultante de um processo muito interessante que acontece nos anos 40 e nos anos 50 e que mostra que talvez aqueles países que se especializavam apenas na produção de bens agrícolas, né, teriam mais dificuldades de manter o seu nível de renda ao longo do tempo, a não ser que eles aumentassem a participação do setor secundário, do setor manufatureiro, na composição do seu produto interno bruto, né? Eu acho essa uma história realmente fascinante, porque, por exemplo, a Argentina, nossa vizinha, na virada do século XIX para o século XX, ela era a quarta mais rica nação do planeta, né? Tinha uma renda per capita
bastante elevada. E muito disso liderado pela exportação de 3 ou 4 produtos. Exportação de carne, exportação de couro, exportação de trigo. Então, o que acontecia com a economia mundial era basicamente o seguinte: você tinha um choque de produtividade e inovação vindo, por exemplo, de um país como a Inglaterra. Quando subia a produtividade na Inglaterra, aumentava a renda na Inglaterra e aumentava, portanto, também a propensão a consumir dos ingleses. E o que os ingleses vão consumir? Eles vão consumir também aquilo que eles não têm. O que eles não têm? Produtos agrícolas. Então, sempre um choque de inovação num país como a Inglaterra gerava um choque de exportações de um país como a Argentina. No momento, cada vez mais que os Estados Unidos vão para o centro da economia mundial, você tem um fenômeno nos anos 40 e nos anos 50, particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos não apenas são a maior potência industrial do mundo, mas são também a principal potência agrícola do mundo. Então aí houve a necessidade de países como o Brasil, como a Argentina e tantos outros, de se industrializarem, e uma das estratégias foi a industrialização por substituição de importações. Se você analisar outros países que também se tornaram industrializados, como é o caso da Coreia do Sul, por exemplo, né, houve também um processo de substituição de importações. Mas aqui há uma diferença fundamental. Ao passo que em algumas das economias latino-americanas o processo de industrialização substituiu importações para construir digamos assim, um mercado interno, uma fortaleza protecionista em torno do mercado interno, no Sudeste Asiático, e particularmente na experiência sul-coreana, que na minha opinião é a de maior sucesso, você substituiu importações para promover exportações, né? Então houve uma espécie de cordão umbilical entre o processo de industrialização com o processo de inserção internacional. Isso não aconteceu no Brasil, isso não aconteceu na Argentina, e essa é uma das razões pelas quais o país ficou tão distante das chamadas cadeias globais de valor, das cadeias globais industriais. Então, eu acho que se a gente falar apenas em reindustrialização, a gente pode incorrer num erro que, na minha opinião, é um erro estratégico, de imaginar que apenas com o aumento da participação da manufatura como fatia do produto interno bruto, nós estamos nos reindustrializando. Só que hoje o que faz a diferença no universo da neoindustrialização é o quanto de tecnologia, o quanto de agregação de valor você vai conseguir estabelecer num determinado setor. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, estava caminhando com o Leonardo, eu fico impressionado, por exemplo, com um montante de tecnologia que vai na robótica, que vai, por exemplo, nos sistemas de automação, que é aplicado em modelos preditivos, né? Ou seja, robôs que conseguem pensar em diferentes cenários e, portanto, podem tomar essa ou outra decisão. Então, isso é neoindustrialização. E para neoindustrialização, a gente vai ter que ter um estoque de políticas públicas que é um pouco diferente. Nós vamos ter que ter, por exemplo, muitos recursos na forma de excedentes, ou seja, um grande superávit comercial. Nós vamos ter que abaixar a carga tributária como percentual do PIB para que sobre na mão dos empreendedores mais recursos para investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. As nossas principais fontes de investimento em inovação têm que estar no setor privado e não no setor público. Nós vamos precisar de mais acordos de comércio e investimentos internacionais que permitam também a fluidez na transferência de tecnologia. Eu acho que esses são, Alexandre, os pilares fundamentais do que a gente poderia chamar de neoindustrialização. E, Marcos, em que momento o Brasil está nessa escalada e nisso tudo que você explicou? Em que momento nós estamos? A gente está aqui, somos um estado, né, que o Rio Grande do Sul, muito inovador, desde sempre, está no nosso DNA, muitas empresas de tecnologia e inovação saíram e saem daqui. A prova é termos a Mercopar aqui, que se compara à Feira de Hannover, na Alemanha, né? Uhum. Mas em que momento, de fato, nós estamos? Eu acho, Alexandra, que eu queria usar a seguinte imagem, né? Vamos supor que, em vez dessa mesa aqui de podcast, isso daqui fosse uma mesa de jogo de cartas, né? Seria bom, né? Um jogo de cartas. E tivesse mais jogadores, uma mesa redonda grande, né? E, de repente, o sujeito lá que faz a distribuição de cartas distribuiu as cartas, e você ficou com uma mão, o Leonardo com outra, eu com uma, né? Só que, de repente, toca um alarme. E nós somos forçados a sair de onde nós estamos e a gente deixa as cartas sobre a mesa. E aí, de repente, também teve uma espécie de um terremoto, né? Parte das cartas caíram da mesa, outros continuaram. E esse terremoto é o resultado de coisas como, por exemplo, a pandemia do Covid-19. Não esteve sob controle. As tensões geopolíticas hoje no mundo, essa recessão que nós tivemos, uma grande paradeira em 2020, uma
um grande estancamento econômico como resultado de várias economias do mundo terem fechado as portas para a atividade empresarial. A inflação hoje no mundo, que é um fenômeno talvez muito mais grave do que aquele que nós vivemos nos anos 70, nos anos 80. Então, o que aconteceu é o seguinte, é como se houvesse... As pessoas estavam posicionadas para jogar um determinado jogo de cartas, só que elas tiveram que sair. Quando elas voltaram para a mesa, as cartas são redistribuídas novamente. E aí o Brasil pega e olha as cartas que ele tem na mão e ele diz o seguinte, puxa, eu estou com uma mão boa. E por que ele está com uma mão boa? O Brasil tem muitas vantagens comparativas no campo da produção de alimentos, né? Esse mundo que nós estamos aí é um mundo, até por conta do crescimento dos grandes países de contingente populacional elevado, China 1,4 bilhão de habitantes, Índia 1,4 bilhão de habitantes, Indonésia 280 milhões de pessoas, Paquistão 230, Nigéria 220, todos esses países crescendo muito. E quando você cresce com essa velocidade, a partir de uma base de renda per capita relativamente baixa, a história e a literatura econômica nos mostram que as pessoas comem mais. Elas direcionam uma parte importante da sua renda adicional para a ingestão de calorias, para alimentos. Mais e melhor. Mais e melhor. Então, aqui o que acontece? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma fronteira para a produção de alimentos muito grande. Então, a indústria alimentícia, a agroindústria nesse setor, ela tem uma vantagem muito grande no mundo. E me parece que essa é uma característica desse novo cenário internacional tão positivo para o Brasil, que o Brasil, durante um ciclo de 15, 20 anos, vai conseguir acumular grandes excedentes por meio da sua balança comercial, e esse colchão de recursos pode ser a fonte necessária para que nós possamos fazer, mais uma vez, a neoindustrialização da nossa economia. Mesmo porque, ao mesmo tempo, está ocorrendo uma outra dinâmica no mundo, né? É uma reconfiguração. Tem gente que fala de global supply chains, né? Cadeias globais de suprimentos. Eu acho que é um fenômeno mais amplo. São as redes globais de valor, né? Uma série de setores vão sair da China, vão sair do Sudeste Asiático, vão sair de outras partes do mundo. E o Brasil, se fizer as reformas necessárias, tem todas as credenciais para ser, digamos assim, um grande receptor dessa onda de investimentos estrangeiros. O ano passado, eu conversava agora há pouco com o Leonardo, o Brasil já foi o 4º maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. Ou seja, se nós não fizermos grandes barberagens, o Brasil está com uma mão boa. Eu acho que um desafio que poderia ser alcançado, gosto de dar número às coisas, né? Ótimo. Se nós crescermos durante 2 décadas, né, a uma taxa de 3,5%, o Brasil dobra a sua renda per capita num período de uma geração de 20 anos. Ou seja, o Brasil poderia ter uma renda per capita semelhante à renda dos países europeus da franja mediterrânea. Tudo bem. E como é que vamos fazer isso? A pergunta... Sempre tem uma pergunta aqui, Marcos. Quando tem Leonardo e eu aqui, sempre tem uma pergunta que é a pergunta que depois vem o Pix, tá? É a pergunta de 1 milhão, né? Sim. Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo? Como fazer isso? Como fazer essa transformação? Tem que estar todo mundo na mesma página, tem que estar as instituições, o governo, né, poder público, entidades, como é que a gente junta tudo isso para fazer de fato essa transformação? Nós não precisamos estar todos na mesma página, mas muitos de nós precisamos estar na mesma página, porque se você examinar, Alexandra, todos os grandes milagres econômicos de 1945 para cá, então vamos lá, Alemanha, Japão, a China desde 1978, o Chile num determinado momento, a Espanha desde 1982, Coreia do Sul desde os anos 80 também. Você vê, são países que são muito diferentes. Uns são asiáticos, o Chile latino-americano, enfim, a Europa, a Alemanha europeia, etc. São diferentes países que vêm de diferentes extrações civilizacionais, adotando diferentes regimes políticos, né? Agora, eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles cresceram por meio de privilegiar a inserção internacional, o comércio exterior, como principal alavanca do crescimento econômico. Não há exceção. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estudei economia nos anos 80, você falou da pergunta de $1 milhão, né? Tinha a pergunta também do Tostines. Né? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Esse aqui é só para quem viveu anos 80, né? 40 a mais. Pessoal, 40 a menos a gente tem que explicar. Exatamente. Mas, vê, por exemplo, tinha uma pergunta Tostines na época que eu comecei a estudar economia, que era o seguinte: bom, os países que crescem são os que exportam
ou os países que exportam são aqueles que crescem, né? Eu acho que essa pergunta está respondida pela experiência concreta. São os países que exportam, ou seja, quem se insere internacionalmente, os que crescem, à luz desses exemplos de sucesso que eu mencionei para você. Então, você me perguntou como fazer, né? Então, mais uma vez, onde é que o Brasil pode acumular grandes excedentes hoje por meio da inserção internacional? É no setor agroindustrial, né? Então, nós podemos acumular grandes excedentes. O que a gente vai fazer com esses excedentes? O que o Brasil precisa fazer com esses excedentes? Aproveitar para baixar a carga de impostos como percentual do produto interno bruto, prosseguir no caminho das reformas estruturais, ou seja, melhorar o ambiente de negócios e permitir que uma parte importante desses recursos excedentes que estão disponíveis flua para a mão dos empreendedores para que sejam investidos no âmbito da empresa em processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá certo? Qual é a grande marca da Mercopar? Não é a principal feira de automação industrial, inovação industrial da América Latina? Então, essa palavra inovação aqui ela é muito importante. Sabe por quê? Porque, no limite, é a inovação que gera produtividade. E é a produtividade que deixa as pessoas mais prósperas. E as pessoas mais prósperas têm mais condições objetivas de serem mais felizes. Então, eu acho que essa sequência de eventos, ela tem um momento, digamos assim, fundador, essencial, que é a geração desses grandes excedentes que permitem, mais uma vez, a agregação de valor por diferentes setores da economia. A gente conversava antes, numa outra gravação aqui, que o Brasil e outros países da América Latina, por conta de toda uma situação mundial, a tensão entre China e Estados Unidos, por exemplo, pode se beneficiar muito disso. Empresas, hoje a América Latina, né, o Oliver falava aqui antes, que a América Latina hoje está sendo vista como um país seguro, nós não vamos, dificilmente entraremos em guerra, então as empresas têm... Como é que você vê isso, assim, essa oportunidade? Tu também vê isso como uma oportunidade aqui pra gente no Brasil? Eu mesmo oportunidade, Alexandra, minha única preocupação... Importante, né? Levantar as preocupações também. A minha, sim, eu acho que uma coisa que a gente precisa estar atento é evitar qualquer grau de mecanicismo ou de automatismo, no sentido, porque a situação econômica nos mostra favorável, se apresenta favorável a nós, logo nós não precisamos fazer nada. Você está entendendo? Não é assim. Tem dois exemplos que eu gosto de dar para ilustrar isso, né? Daqui a alguns dias nós vamos começar a Copa do Mundo do Catar, é isso, de Copa do Mundo de futebol, né? Então, quando você vai jogar a Copa do Mundo, que é um torneio curto, né, dura menos de um mês, o que você faz? Você olha para o seu grupo e você fica torcendo para que no seu grupo você não tenha adversários muito fortes. Por quê? Porque ao começo da competição o time vai treinando jogando. E aí você fala assim, bom, mas se o meu time terminar em primeiro da chave, ele vai pegar o segundo de um outro grupo. Então, quem é o potencial segundo do outro grupo? Aí, se eu passar por esse jogo, eu vou pegar quem no próximo confronto. Então, se você olhar o caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo, eu acho que ele é um caminho bom, tá certo? Ou seja, essa série de características fragmentárias que você descreveu do mundo criam um caminho interessante para o Brasil, um caminho potencial interessante para o Brasil, de se neo-industrializar, de aumentar a participação do comércio exterior como percentual do produto interno bruto, de elevar a sua renda per capita de forma sustentável ao longo do tempo. É um caminho bom. Só que para cada uma dessas coisas você tem que jogar o jogo jogado, tá certo? Então, claro, se de repente, por exemplo, o Brasil para de fazer reformas porque acha que o cenário internacional lhe é favorável, isso não vai ser bom. Se o Brasil olha o número de investimentos estrangeiros diretos e diz estamos com um fluxo interessante, portanto nós não precisamos mais promover reformas competitivas, isso não é bom. Se olha para o cenário interno e fala assim, pô, tem uma grande demanda por produtos alimentícios que está vindo da Ásia, né? Porque a Ásia está crescendo muito, tem muita gente, etc. Então, vamos apenas adaptar a nossa oferta para essa demanda e é só isso. Também não é bom. Então, eu acho, mais uma vez, que é correta essa percepção de que há uma atmosfera que é propícia, né, ao desenvolvimento do Brasil e da nossa região, mas, mais uma vez, nada de automático, nada de mecânico, tem que jogar o jogo jogado todo dia. Muito bem. Léo, fala um pouquinho aí como o Sebrae, né, atua nesse recorte dos nossos clientes do Sebrae, que são empresas menores. Às vezes a gente vem, né, para a Mercopar e para outros eventos, ou até mesmo descobre
grandes tecnologias, grandes ações em empresas grandes. Mas a gente não pode esquecer do pequeno, desse recorte do pequeno, do médio, que não tem, às vezes, o mesmo acesso, as mesmas condições, até financeiras e de grandes equipes, do que uma grande, né? Queria ouvir o Léo aí um pouco como é que o Sebrae, além de estar aqui também promovendo uma feira desse tamanho, que eu acho que é fundamental, né, Marcos, para esse momento que vivemos, como é que o Sebrae se coloca aí nesse momento? A própria iniciativa do Polo Sebrae de Indústria traz uma preocupação muito grande com temáticas que antes talvez não fossem tão priorizadas. Trazer conhecimento, seja ele de tecnologia, seja ele de questões de sustentabilidade, seja ele de questões de competitividade da própria empresa, em termos que não sejam de produtividade, né? O funcionamento dela como um todo. A gente vem atuando forte na produção desses conteúdos e também na produção de soluções, né? Desenvolvendo soluções de fato para aumentar a competitividade da pequena empresa, né? A pequena indústria ela precisa desse olhar, né? A gente fala sempre, né? Cerca de 97% da nossa indústria aqui no estado é de pequeno porte. A gente sabe que as grandes empresas movimentam volumes muito grandes de recursos, têm capacidade de investimento, têm uma envergadura financeira muito maior, mas a gente precisa atentar para esse pessoal que faz a quase totalidade do nosso ecossistema de indústria, né? Nesse sentido, a gente vem levantando esse material todo, vem trabalhando com essas empresas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente te ouviu falar sobre neoindustrialização, num contexto em que a tecnologia vai ser provavelmente o vetor dessa transformação. O investimento em tecnologia, ele geralmente, pelo menos no início, ele é muito alto. A gente precisa de muito recurso para fazer. O processo de inovação é um processo de falha, então a gente precisa reinventar muita coisa com alguma frequência. E isso, a gente tende a acreditar que isso está relegado apenas a indústrias de grande porte, né? Existe alguma forma sustentável do ponto de vista do negócio de a gente inserir nessas cadeias talvez menos longas de valor empresas de menor porte? O que você está dizendo, Leonardo, é tão importante e eu só queria talvez sublinhar essa relevância com uns 2 ou 3 pontos de partida. O primeiro deles é o seguinte: o grande empregador da economia é a pequena empresa, né? Você pode ter grandes conglomerados multissetoriais de empresas e, por vezes, a sua força oligopolista, né, ou a sua mera escala, geram ciclos econômicos, né, ou ciclos setoriais, mas é a pequena empresa, a micro e pequena empresa, as grandes unidades geradoras de emprego da economia. Essa é a primeira observação. Segunda, não há nenhuma incompatibilidade entre ser uma empresa de pequeno porte e ter inserção internacional. Nós temos vários exemplos no mundo. Talvez aquele que mais salte aos olhos seja o exemplo da Itália, né? A Itália, mesmo para uma empresa familiar, os produtos dela, por vezes, chegam em qualquer parte do planeta. Então, não há necessariamente uma limitação de escopo geográfico ou de mercado. E o terceiro ponto é o seguinte: o que é uma startup? Uma startup é uma pequena empresa. É uma pequena... Aliás, essa expressão ela não existia na maneira pela qual a gente conhece 30, 40 anos atrás. Não é da época da Alexandra, né? Mas, por exemplo, os Rolling Stones... Eu vou aceitar esse elogio aí, tá? Eu vou aceitar. Eu vi que ela gosta mais dos Beatles do que dos Rolling Stones, mas os Rolling Stones, por exemplo, tinha um álbum, acho que do começo dos anos 80, e a primeira faixa era assim: If you start me up, quer dizer, start me up. Startup significava alguma coisa que não estava vinculado ao que a gente veio depois aprender, que era uma unidade empresarial geneticamente pequena, que por vezes começa de uma garagem, grandes ideias de empreendedorismo e inovação, acesso a capital anjo, né? E que num espaço de um curto período de tempo se torna uma empresa transformacional, transformadora e de escala global, né? Então, aliás, eu acho que não existe exemplo mais ilustrativo disso do que você olhar, por exemplo, hoje as 50 empresas que têm o maior market cap no mundo, 35 delas não existiam 20 anos atrás. Então, até ontem elas estavam no berçário das empresas. Então, elas eram pequenas. E a pandemia também acelerou muito, né? Não só na transformação digital, mas como mudou o patamar de algumas empresas que viraram gigantes para atender uma necessidade gerada na pandemia. Na pandemia. Sabe o que foi a pandemia, Alexandre? Sabe quando você está assistindo um filme, por exemplo, às vezes você está no avião e tem uma tela para você assistir, né? E é um filme que você já assistiu, tal. Então, quando o filme começa, você quer passar ele mais rápido para frente.
Então, o que você faz? Você aperta o botão de pausa, e é por conta de ter apertado o botão de pausa que você consegue fazer com que o filme vá 2, 4, 8, 16, 32 vezes mais rápido no futuro. A pandemia foi isso, ela foi uma aceleradora de determinadas tendências, que algumas delas que estavam latentes, mas que estavam acontecendo. Então, a meu ver, não existe nenhuma incompatibilidade entre inserção internacional, digamos assim, dimensão tecnológica para as empresas de pequeno porte. Agora, se você é uma empresa de menor porte, num país emergente como é o caso do Brasil, e você tem que cumprir uma carga tributária semelhante a de países, digamos, de industrialização madura, fica mais difícil. Porque você precisa competir com os indianos, com os chineses, com o pessoal de Singapura. Então, eu acho que essa coisa da reforma tributária, essa coisa de você fazer uma melhoria do ambiente de negócios, diminuindo a incidência de impostos sobre o empreendedor, ainda que de pequeno porte, para que ele permita que uma parte importante daquilo que é a receita dele, ou do capital inicial dele, se direcione para a inovação, sabe? Eu acho isso fundamental. Caso contrário, você tem o inverso da pirâmide. Por exemplo, na grande maioria dos países que conseguem fazer do setor privado, da empresa, o berçário de novas tecnologias, de novas patentes, etc., você tem a seguinte proporção: 70% das novas inovações vem de atividades de pesquisa e desenvolvimento que acontecem nas empresas e 30% no setor público, nas universidades ou no setor estatal. No Brasil ainda é o contrário. Quer dizer, a grande parte de novas patentes, né, de propriedade intelectual, pesquisa que se faz, ainda está no setor público, está nas estatais. E aí as correias de transmissão entre a atividade, digamos assim, de pesquisa e aquilo que vai se tornar uma nova patente, uma nova tecnologia, é um caminho mais longo e difícil. Então, é muito importante que a gente consiga trazer esse coração da inovação para o âmbito do setor privado e também para as empresas de menor porte. Olha, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso e faltaria tempo. Não. Mas nós estamos precisando encerrar esse episódio porque o Marcos tem, dentro de 7 minutos, uma palestra, certo? Bom. Que é do outro lado de onde a gente está no estúdio. Ele precisa caminhar até lá. Então, Marcos, demais, obrigado. O Plano de Voo te agradece. Estamos sempre de portas abertas para decolar juntos. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Léo, obrigada por mais essa. Volta sempre. Voltaremos. Obrigado. E o nosso agradecimento especial é para você que nos acompanhou até agora. Acompanhe o Plano de Voo no nosso canal do Spotify e também no nosso canal no YouTube, Sebrae RS. Acompanhe as nossas redes sociais e acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Este episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço e até a próxima!